Shalom, shalom, estamos de volta no canal, hoje com uma necessidade que eu vi de falar sobre um assunto muito especial, porque estamos entrando então essa semana no livro de Shemot, né, o livro de Êxodo, e durante as primeiras 6 parashot, né, que são a primeira Shemot, depois Vaerá, depois Bo, depois Bechalá, depois Itrô e por último Mishpatim. Durante essas 6 semanas, nós temos um período chamado de Shovanim. Shovanim é as primeiras letras de cada uma destas parashot. Então, formando essa palavra Shovanim, que é um período onde nós temos uma brachá do Eterno para fazermos um tikkun de careta. Para isso, eu preciso falar com os irmãos acerca de uma punição que as almas recebem, né? Caso elas tenham cometido o pecado de careta, não tenham feito techuvá, né? Não tenham feito nenhum tipo de tikkunim, que é consertos, né? A respeito desse pecado. E durante o período de Yom Kippur, né? Antes de Rosh Hashanah, durante os 40 dias que nós passamos, né? De Selechot, de nos voltar totalmente para o Eterno, com Tzedakot, com Tefilot e com Techuvá mais intensa, que é ali o período do mês de Virgem, né? O mês de Elul. Eu comentei com os irmãos sobre a lista dos 36 pecados de careta. Inclusive, eu coloquei no grupo, eu vou voltar a colocar lá no grupo para os irmãos, né? Porque é muito importante a gente ter em mente quais são esses pecados que são puníveis por careta, né? E só vou falar alguns aqui, mas depois lá no grupo eu vou deixar a lista, ok? Então, por exemplo, um pecado de uma pessoa dormir com sua mãe. Esse dormir, eu quero dizer, manter relações sexuais, né? Manter relações sexuais com sua irmã, manter relação sexual com alguém do mesmo gênero, né? Manter relação sexual com um animal, né? E com sua tia, sendo ela irmã do seu pai ou irmão de sua mãe, né? Então, entre outros pecados, inclusive o de não ser circuncidado, sendo judeu, né? Isso também é um pecado de careta. Comer em Yom Kippur, no jejum de Yom Kippur, também é considerado pecado de careta. E o que é careta? Para os irmãos entenderem, eu preciso dizer o seguinte: as mitzvot, elas nada mais, nada menos são canais de luz que nossa alma mantém, né, com o divino, com a raiz espiritual, com o eterno, bendito seja. Então, cada mitzvot, ela, quando a gente pratica, na verdade não são 613. Por quê? Porque são 613 que estão contidas na Torá, mais 7 que são trazidas, né, pelos sábios, completando assim 620 canais de luz que nós devemos mantê-los limpos, né? E o que faz sujar os canais de luz? Quando nós praticamos o contrário das mitzvot, né? Quando nós praticamos a verá, quando nós quebramos os mandamentos do Eterno. Então a gente acaba por entupir esses canais de luz. E existem pecados que, além de entupir os canais, ainda corta. Por quê? Porque aquilo vai enfraquecendo. É assim, eu pratico uma mitzvah, então eu fortaleço aquele canal. Vamos supor, eu guardo o Shabat. Então, o canal de luz que é a mitzvah de guardar o Shabat vai se fortalecer. Aí eu guardo novamente o Shabat na outra semana, aquilo vai ficar mais forte, e é através desses canais que a nossa alma vai sair do corpo. Então é necessário que nós tenhamos, então, limpos esses canais, que nós tenhamos conexão com o Eterno, para conseguirmos sair do corpo físico quando houver um momento da nossa morte. Então, o que acontece? Qual é o perigo da pessoa praticar o pecado, né, a haverá de caret, e não fazer techuvá, e não fazer tikkunim, que é o conserto disso? O perigo é o seguinte: na hora da morte, ela não tem os canais que a levariam, né, para a divindade. Então, o que acontece? Aquela alma fica desprotegida e solta.
ela vai passar então pela punição do Kaf Apela. O que é o Kaf Apela? Kaf Hakela. O Kaf Hakela é uma das punições que as almas recebem, né? Após, né, o desencarnar. E essa pessoa não tem o mérito nem mesmo de ir para o Guinão. Guinão é o inferno. Então essa pessoa praticou o pecado careta, né, que corta esses canais, como eu disse. Então ela não tem mérito nem para subir para ir para o Guinão. Então ela tem que passar um período, não sei quanto tempo, dependendo de quantos pecados estão amontoados, né, na conta dessa alma, um tempo solta, como uma alma penada, né? Então, por isso que na Torá é proibido falar com mortos. Porque quando falamos com mortos, como quando alguém fala com morto, é muito provável, né, 99,9% de chance de estar falando com uma alma desencarnada dessa, que está passando pelo Kaf Hakela. Então, essa alma é uma alma de uma pessoa que está, né, com raiva, porque está passando uma situação muito difícil, ou seja, ela está apanhando dos maziquim que ela mesma criou, porque quando nós praticamos Averoto, nós criamos anjos negativos, nós criamos entidades negativas que quando nós desencarnamos, nós conseguimos então visualizá-los. Como eu falei para os irmãos, nós temos várias camadas de proteção no corpo, mas fora do corpo não temos as camadas de proteção. Então, quando a pessoa fica nua, porque esse nu lá no Kaf Hakela, né? Esse nu é sem a vestimenta espiritual. Cada mitzvot que a gente pratica, ela costura um corpo de luz para que quando nós sairmos do nosso corpo físico, nós possamos então entrar nesse corpo de luz e poder usufruir, né, do mundo espiritual. Interagir, né, com o mundo espiritual. Então, a pessoa que está no Kaf Hakela, ela está nua. Então, ela vai sofrer como eu posso dizer, as punições desses anjos negativos que ela mesma criou, que eles vão, por isso que chama Kaf Hakela. O que significa Kaf? Kaf significa, a letra Kaf, né, é como se fosse um C assim, porque significa como se fosse uma palma de uma mão ou uma catapulta, né? Antigamente eles usavam nas guerras com pedras cheias de fogo para lançar, né? Então, esse tipo de entendimento. E que Raquel que lança, que joga, então, assim, a pessoa fica sendo lançada de um lado para outro, né? Na realidade física, só que ela não pode interagir, porque ela não tem mais o corpo físico. Então, o que ela faz? Ela geralmente se torna um dibuk. O que é o dibuk? O dibuk é tido como espírito maligno, né? Que causa possessão. Isso ocorre, né? Porque a pessoa que foi possuída, ela estava no mesmo nível de consciência daquela alma. A alma, ela foi lançada nessa situação porque ela era assassina, porque ela era promíscua, né? Porque ela era... o que ela praticava? Ela desdenhava do Eterno, comeu em Yom Kippur, era judeu e não fez a circuncisão, né? Então negou o pacto, né? Então uma pessoa desse nível encontra outra nesse mundo aqui, com o mesmo nível de consciência, com o corpo aberto, vamos falar assim. O que é o corpo aberto? A pessoa que não tem proteção do Eterno porque também não busca, né? Se eu busco a proteção do Eterno, se eu falo Teilim 91, por exemplo, que é muito bom para isso, então eu mantenho o meu corpo fechado. Já a pessoa que não tem esse compromisso com a espiritualidade e pratica as mesmas averot que aquela alma que está solta praticava, ela vai ser uma habitação perfeita para aquela alma. Então, ela vai o quê? Utilizar como uma casa. Assim como o Yeshua falou, se foi expulso dali espíritos malignos de um corpo e aquela pessoa voltar a praticar novamente os mesmos averot, os mesmos pecados que ela praticava quando os espíritos entrou, vai entrar não só um, mas vai entrar 1 mais 7. Por que Yeshua fala 7? Porque nós temos a Sefirot dentro de nós. E ele se refere aos espaços das 7 Sefirot.
Então, em cada espaço de uma das 7 sefirot emocionais, vai vir uma alma dessa, um espírito maligno desse, uma alma desencarnada e entrar. Aí os irmãos podem perguntar, mas não são demônios que entram nos corpos? Dificilmente demônios entram nos corpos. Os demônios também podem entrar nos corpos, mas eles dificilmente fazem isso. É mais raro um demônio entrar no corpo. Mais fácil acontecer um debuk de uma alma desencarnada nessa punição do Kaf Hakela, como eu expliquei para os irmãos, né? Então, muitas vezes também é uma questão fisiológica, doença mesmo mental, e confunde com possessão, né? Porque assim, o Eterno, ele é cuidadoso e justo. Hoje em dia, você vê que os relatos da Brit Hadashah demonstram que muitos espíritos malignos entravam nos corpos. Por quê? Porque Yeshua estava na terra. Então, quanto maior a luz revelada, maior também a sombra. Ou seja, quando não temos um remédio, também não vamos ter a doença. Hoje em dia é mais difícil ocorrer isso. Por quê? Porque nós não temos também pessoas que estejam, né, alinhadas com a luz e que saibam fazer os exorcismos, vamos colocar assim. Mas eu vim de uma religião que todo dia expulsa um. Essas pessoas, eu já encontrei vários depoimentos que ganhavam, né, um dinheirinho para fazer um teatro, né? Outras eu tenho um depoimento próximo de que estava fazendo teatro mesmo, e a pessoa falou assim, olha, você está fazendo teatro, vamos pegar você aqui, vamos... E aí o demônio saiu na obra, né? Então, assim, a maior parte dessas coisas, meus irmãos, são todas enganação, mentiras, certo? Infelizmente, nesses lugares existe muito engano, muita mentira, muita emoção também. Às vezes a pessoa fica emocionada, né? E aí acontece de ter esses tipos de efeito, vamos colocar assim. Mas não estou dizendo que não pode ocorrer. Pode ocorrer possessão? Sim. Como eu já disse para os irmãos, a maior parte delas por almas, certo? Pode ocorrer com demônios? Pode. Mas para isso a pessoa tem que, tipo assim, porque como eu falei, precisa ter uma... como eu posso dizer? Tem que ter uma equivalência, vamos colocar assim, de consciência para que aconteça, então, que o demônio ele não vai entrar no corpo forçado. Ninguém faz isso. Nenhum espírito, nem maligno, nem do bem, vai forçar ninguém. Então, ele vai achar a porta aberta, aí ele entra, certo? Então, se a pessoa tiver uma consciência baixa mesmo, do nível de demônio, né? Do nível de um anjo negativo, pode ser que atraia, sim, claro, né? Mas aí ela tem que estar realmente com aquela consciência negativa, porque o demônio, o Shed, ele não tem nenhum tipo de pensamento de misericórdia. Em nenhum momento. Não existe misericórdia nem trégua. Na mente do Shed só existe destruição, terror, matança, ódio, raiva. Então, eu sei que existem pessoas neste nível, né? Pessoas muito malvadas, muito violentas, né? Existem. Essas podem ser moradas de demônios, sim. Mas, no geral, na população em geral, as pessoas demonstram bondade e misericórdia em alguns momentos. Então, aquilo não vai colar muito para que o espírito, no caso o Shed, fique ali naquele corpo. Ele pode fazer o quê? Ele pode entrar, como os sábios dizem, não bater nas crianças. Não é que não se pode punir seus filhos, pode, mas não é bom você bater em criança. Por quê? E principalmente criança que não tem a consciência ainda das coisas. Porque na hora da raiva, que você vai agredir fisicamente a criança, que a pessoa vai agredir fisicamente a criança, o sábio diz que quem bate na criança não é a pessoa. Quem bate na criança é o Shed que estava do lado, incentivando para que aquilo acontecesse. Então, pode ocorrer o quê? Na hora da raiva, então, ele toma posse ali do corpo da pessoa, porque a pessoa entrou na vibe dele, entendeu? Naquela hora que ele está com muito ódio, muita raiva, ele se parece exatamente com o próprio Shed. Então, o Shed entra. Mas quando a pessoa volta assim, ao seu estado de consciência normal, o Shed sai.
Porque ele tem que estar conforme a consciência, certo? Já uma alma que está desencarnada, ela já pode habitar por muito e muito tempo dentro do corpo de uma pessoa. Por quê? Porque uma alma humana tem sentimentos humanos. Como é o sentimento humano? Às vezes está bem, às vezes não está, às vezes está triste, às vezes está alegre, às vezes está com raiva, às vezes não está. Então, assim, não é como os Sheds. Os Sheds, eles não têm trégua. Não existe bondade alguma nos Sheds. Ele não tem trégua, tipo assim, ah, não, agora eu tô bem, não vou lhe machucar. Não, ele só quer machucar o tempo todo. Por isso que é tão perigoso fazer a verota. Porque nós criamos Shed. E o Shed, ele é só o mal. Não tem isso. Ah, o Shed, ele é bom. Tipo no filme que aparece o demônio sendo legal, sendo bacana, né? Lá naquela série lá que tem, do Lúcifer, né? Ele é bacana com a moça lá, que ele gosta da moça. Onde é tipo assim, não tem lógica nenhuma. Primeiro, o nome do Satanás não é Lúcifer. Mas não vamos entrar nesse, né? Porque o assunto hoje é sobre, então, esse período que nós temos de evitar esse tipo de punição para nossas almas. Como nós já sabemos que tem essa punição terrível de ficar vagando, né? Entrando em imóveis, entrando em bonecos. Aquele filme, no caso da Annabelle mesmo, é um caso verídico, né? De um de book que entrou na boneca. Então, nós temos esse período de Chovavim para fazermos um ticunim. O que é ticun? É conserto. Então, tem uma maneira da gente fazer o conserto a respeito desses pecados de carência que a gente já praticou. Aí você pode dizer assim, ah, meu irmão, mas quando eu fiz um pecado desse que está na lista, eu não tinha um entendimento da Torá, eu não entendia a verdade do Eterno. E agora, eu tenho que ser punida igual os que... Não. Claro que existe essa questão da ignorância, mas, contudo, o que os sábios dizem? Os sábios dizem que se você pecou o pecado do carência, passou por Yom Kippur, tudo certinho, fez seu techuvá, fez o jejum certinho, você provavelmente foi perdoado pelo Eterno. Só que como foi pecado de careta, vai vir uma multa, né? Vai vir insurins. O que é insurim? Insurim é como se eu posso dizer assim, você vai se livrar da punição. Contudo, você vai perder aqui na terra saúde, dinheiro, vai perder amizades, perder a paz no lar, alguma coisa, tá entendendo? Para poder, vamos botar assim, acertar a conta. E também após isso, né? Após você entender esses pecados, você fazer algo que está na lista, né? Ali, então você já começa a ter um novo pecado de carência. Né? Aqueles que foram perdoados, o que faz depois não vai ser perdoado. E com o ticunim, com o conserto, nós podemos então cancelar também os insurim, e vivemos uma vida mais de tranquilidade, né? Então, quais são a maneira de nós então consertarmos isso? Existe um estudo feito pelo Arizal, né? Que ele soube computar, vamos colocar assim, quantos, que na verdade isso é limpo através de jejum, de Tanit. Então o Arizal, ele computou a quantidade de jejum necessário para cada um dos pecados. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se a pessoa deita com, solta semente, né? Despreza semente. Sabe o que eu estou falando? São necessários 84 jejuns para poder limpar esse pecado e consertar o canal, desentupir o canal. Porque o canal de luz é de lá que vem tudo para nós. Vida, saúde, dinheiro, tudo. E se isso estiver entupido, imagine, alguém de lá de cima está lhe enviando água pura para você beber. Só que do cano que vai vir a água, tem fezes no cano. Essa água, quando cai, ela cai suja, ela não é mais potável. Então, esses pecados, eles fazem isso, eles entopem esses canos. Aí a gente fica sem as brachot, fica sem parnassá, fica sem saúde, ou fica debilitado, né? Não fica totalmente sem, mas fica sujo, fica debilitado, fica de um jeito que não está bom, né? Então, o Arizal, ele computa, então, ele chega um tanto uma quantidade de jejum que é impossível uma pessoa fazer.
Mesmo que o jejum que ele está falando é só da parte clara do dia. Mesmo assim, é impossível de fazer. Então, os sábios, eles... porque eu já falei para os irmãos que quanto mais o tempo vai se afastando do início, o ser humano, ele fica mais longe da luz do eterno, fica mais fraco, né? A alma do ser humano, até a nefesh que toca no corpo, ela fica mais fraca, né? Então, também, para conserto, também o peso diminui. Então, ao invés de fazer, né, esses não sei quantos mil jejuns por não sei quantos mil vezes que soltou a semente, porque cada vez que soltou era 84, vai jejuar a vida toda, né? Então, os sábios disseram o seguinte: existem 3 maneiras de você, durante esse período de Shovavim, né? Por que esse período é tão apto assim? Porque nesse período nós estudamos as parashot de quê? Da libertação do povo. O povo finalmente sai de Mitzrayim. Agora nós vamos começar a estudar isso, né? Shemot, a gente estuda Moshe ainda até o Mitzrayim, e tirando o povo de lá, com a mão forte do Eterno, né? Então, todas essas parashot é contando da libertação do povo, da vitória do povo, né? De sair do Mitzrayim, sair do lixo e ir para a Terra Prometida, né? Então, essa energia que está nessas semanas vai favorecer, então, para a gente fazer esse trabalho de conserto, de tikkun. Então, assim, eu vou deixar no grupo uma kavanot, uma meditação do nome sagrado, para que as pessoas, para que nós façamos, né, todos os dias durante essa semana. Antes das rezes, você olha no celular e faz essa kavanot, pedindo ao Eterno que faça essa limpeza, que faça esse conserto nas raízes lá espirituais, onde a gente estragou com os pecados que nós cometemos, né? Então, tem essa meditação para fazer. Também é importante, durante esse período das 6 semanas, fazer mikveh, com essa intenção também, né? Também é importante estudar segredos da Torá, como nós estamos aqui hoje, né? Tendo a oportunidade de ouvir esses segredos da Torá. Então, aproveite, pegue todos os vídeos do canal, veja tudo, porque Baruch Hashem, nós temos aqui vários segredos da Torá, vários ensinos maravilhosos. Então, aproveite essas 6 semanas e dedique-se ao estudo da Torá, né? Se você estudar 1 hora por dia, bote pelo menos para estudar 2, né? Techuvá, que é óbvio que se não fazer techuvá não adianta nada. Techuvá é o principal. Techuvá eu já ensinei para os irmãos, a gente tem que sentir tristeza, vergonha pelo pecado que cometemos. Arrependimento verdadeiro, né? E não só sentir tristeza e vergonha e arrependimento, mas, né, o quê? Fazer algo que seja o contrário daquilo, tomar para nós uma responsabilidade de aumentar a luz na nossa vida, na nossa alma, né? Então, tefilar também, como eu falei para os irmãos, aumentar no sentido de, se você só fazia a reza da manhã, passa a fazer a da manhã e da tarde, né? E assim vai, você vai melhorar, né, seu serviço divino. Também de tzedakah, é muito importante fazer tzedakah, principalmente a tzedakah para alguém ou algum lugar que espalhe a luz do Eterno. Porque você estará trabalhando junto com aquela pessoa para abrir mais mentes e mais consciências, ou seja, iluminar mais pessoas, para que mais pessoas também se livrem desse mal, né? É melhor você fazer uma tzedakah, o sábio diz, para alguém ou uma instituição que ensina a Torá do Eterno, do que para uma pessoa que esteja em estado de rua, por exemplo. Não estou dizendo que você não possa ajudar, você pode, mas pense comigo, você dá R$200, um exemplo, na mão de uma pessoa na rua que provavelmente ela tem vícios, né? Ela vai pegar aquilo, ela vai torrar tudo em droga ou em bebida e pode dar até uma overdose ou um coma alcoólico. Então vai piorar a situação dela e não ajudar, né? Já se você pegar os mesmos R$200 e passar para uma instituição ou para alguém que faz o trabalho divino, essa pessoa vai pagar isso para aumentar seu conhecimento, vai trabalhar nisso para poder aumentar o conhecimento de outras pessoas. Então você vai brilhar muito mais luz, né? Baruch Hashem. Então você também pode fazer, né, um jejum de fala, né? Ah, mas eu não consigo. No meu caso, eu tenho uma criança especial, para mim é muito difícil ficar 24 horas sem conversar, né? Mas eu posso então, ou você pode então fazer algumas horas, tipo assim,
tomar para si a responsabilidade de não falar nada com ninguém durante o período da manhã ou da tarde, certo? E assim tomar para si nesse sentido dessa purificação durante essas 6 semanas, ok? Também manter um estado de alegria e gratidão, porque você hoje está sabendo um segredo maravilhoso que nem você sabia e muitas pessoas não sabem. Uma grande parte das pessoas não sabe. Elas não sabem nem o que é careta, elas não sabem nem o que é raquela. Elas só vão saber quando elas estiverem participando lá do julgamento delas e forem condenadas para isso, né? Então, você e eu, meus irmãos, temos que ser gratos ao Eterno, porque nós temos acesso a essa sabedoria, acesso a Torá, que pode nos dar o quê, então? O livramento de tantos sofrimentos, né? Baruch Hashem. E fazer, então, essa meditação, lembrando de não fazer eu vou ensinar lá no grupo, os irmãos, que esse nome sagrado que eu vou colocar lá para vocês meditar, não pode ser meditado no Shabat, ok? Somente nos dias comuns. Então, existe outra maneira, que é um pouco mais forte do que essa, certo? Essa é a primeira maneira, a maneira mais simples. Agora, existe uma outra maneira da gente fazer os concertos também, que eu também vou deixar no grupo. É uma prece que tem que ser feita em hebraico, ok? Se a pessoa não sabe falar, lendo a letra hebraica, mas lê a transliteração, mas que escaneie com os olhos as letras em hebraico. Eu tenho tudo no PDF e vou mandar no grupo para os irmãos, certo? Então, para isso você tem que separar um dia ou toda semana, um dia na semana. No meu caso, Blineder, eu vou dizer Blineder porque a gente não sabe exatamente o que é que nos espera, né? Então, sempre que você for fazer alguma promessa, algum voto, fala Blineder, sem promessa. Por quê? Porque assim não vai acarretar nenhum pecado sobre você, caso você não consiga fazer. Eu vou me esforçar, Blineder, para fazer toda quinta-feira. Vou começar depois de amanhã. Vou fazer toda quinta-feira um jejum mesmo, sem comer, certo? Durante o dia, toda quinta, durante as 6 semanas, em prol desse de conserto dessas averões. Porque, meus irmãos, depois eu vou deixar lá a lista dos pecados de carência. Independente, eu falo assim, mas eu não fiz nenhum desses. Mas você não viveu só essa vida que você está vivendo. Tem outras vidas atrás de você que você viveu e que, infelizmente, isso traz insulina para a vida que você tem agora. Então, se você limpa o que você fez lá, você não sofre aqui, né? Então, ouça o meu conselho, faça o tucunim. Esse primeiro que eu falei é muito simples. Tente fazer o primeiro. O segundo é o jejum de comida e água. Durante o dia, pode levantar 1 hora antes do sol nascer e se alimentar. Aí depois do Arvita à noite, pode voltar a se alimentar. Como a gente fez no dia 10 de TV, ok? E aí, faz essa prece específica. E depois você vai fazer uma de tzedakah. Como é essa de tzedakah? A tzedakah é o seguinte. Os sábios dizem que se você não puder jejuar, você pode então pagar pelo jejum. Como é isso? O que você gastaria para comer durante o dia seria então equivalente ao jejum. Só que os sábios colocam muito fácil pra gente. Como? Tipo assim, uma pessoa passaria sem morrer, vamos colocar assim, o dia comendo um pedaço de pão de manhã com margarina, um pedaço de pão de tarde com margarina e um pedaço de pão à noite com margarina. Passaria o dia sem morrer, né? Estaria saciado. Assim, no sentido de manter-se vivo. Então, seria mais ou menos uns R$2 por dia. Então, aí agora você faça seus cálculos. O quanto você acha de jejum que você precisava fazer, né? Para você limpar, consertar. E você vai, aí você é livre. Agora, não precisa exagerar, porque você, como eu posso dizer, não deve, né, se endividar, vamos, por exemplo, dar um exemplo, não deve se endividar, não deve tirar do outro para poder fazer isso. Então, é uma coisa que você tenha realmente condições de fazer, uma quantidade que você tenha condições de doar, que seria então multiplicado, dividido por 2, seria a quantidade de jejuns que você faria, a mais do que aquele jejum que você já está fazendo, certo? Então, naquele dia, você fazer essa prece pela manhã, depois do shacharit,
fazer essa prece à tarde, depois da minhá, e no final doar essa tzedakah, que seria livre conforme suas condições. A partir de R$2, como eu falei, que seria o dia de jejum, ok? Então você, a partir de R$2, aí você vai colocar a quantidade que você consegue doar para fazer. Lembre-se que também não então vou doar só R$2. Que seja uma quantia, meus irmãos, que você também não é que vai lhe matar, mas que você vai sentir. Porque o jejum é o quê? O jejum, por que o jejum dá certo? Porque o jejum, ele queima a gordura do corpo e diminui o sangue. Né? Então, com isso, a gente faz um sacrifício literal. Então, a tzedakah, ela está entrando como um sacrifício também. Então, não é porque os sábios disseram, você pode dar R$2 por cada jejum, que você só vai dar R$2. Né? Mas aí também será conforme as suas posses. Não é para você passar da conta para não, né, entrar numa situação difícil e ser pior. Existe uma terceira forma, essa forma é muito difícil, é impossível para nós no momento, né, que seria, no momento, para nós, a nossa congregação, por exemplo, é impossível. Não sei para os irmãos que estão nos ouvindo, pode ser que para vocês não seja impossível. Seria o quê? Seria uma prece maior, que levaria por volta de umas 3 horas para ser feita. E durante essa prece, além dela, né, das rezas, tem a leitura da Torá. Então precisaria ter então uma Torá caché para a gente estar fazendo a leitura. Poderia reunir todos online mesmo para fazer, não precisa ser presencial, poderia ser online, mas tinha que ter a Torá. A gente não possuímos, infelizmente, ainda a Torá caché para a gente poder fazer a leitura dela, né? Também não temos homens circuncidados suficientes na nossa congregação para reunir o minyan, né? Que é necessário para a leitura da Torá ter 10 homens circuncidados, né? Para fazermos a leitura da Torá. Então, infelizmente, essa terceira forma seria impossível para nós. E ela ainda é mais difícil ainda, porque ela leva em consideração a contagem dos jejuns que Arisa fez. E ali eles vai ser multiplicado por 2, que é cada jejum R$2 no caso, seria mais ou menos uns R$5.000 para fazer o tikkun. Então, assim, no momento, esse mais difícil que limpava, zerava o problema, para nós nesse momento não está no nosso alcance. Mas isso não vai nos deixar tristes, pelo contrário. A primeira forma que eu falei, que é fazer mikveh, que é fazer o jejum de boca por algum tempo do dia, que é aumentar na tefilá, techuvá e tzedakah da maneira que você consegue, né? Que é fazer, então, a visualização do nome sagrado, que eu vou deixar lá no grupo, né? Faz também o mesmo trabalho, contudo, vamos colocar assim, que ele faz por partes. Então, se você fazer mais vezes, é melhor, ok? Então, nós podemos fazer esses concertos, tanto em Shovavim, nessas 6 semanas, como também, Shovavim é um momento melhor, mas podemos fazer também durante os 49 dias da contagem do Omer, que após Pêssar nós vamos passar. E também podemos fazer este concerto durante todo o mês de Elul, como eu falei para os irmãos, os 30 dias de Elul e os 10 dias após o Rosh Hashanah também é um tempo bom para fazer esses concertos. Contudo, o melhor momento então, essas 6 semanas de início do livro de Shemot, que as iniciais das Parashiot são, que se chama Shovavim. Então, que o Eterno nos dê, né? Então, entendimento e força, que nós possamos nos lembrar de tudo aquilo errado que nós praticamos. E se nós não nos lembrarmos, pedimos ao Eterno que faça por nós, né? E que nós possamos nos empenhar durante essas 6 semanas para poder, no meu caso, eu vou Blineder, vou fazer o jejum toda quinta. Dia bom de jejum é segunda e quinta. Então, assim, se os irmãos quiserem fazer toda quinta, ou pelo menos uma das quintas, ou uma das segundas-feiras, durante essas 6 semanas, vocês estão livres. Ou fazer o de boca, como eu expliquei. Vou deixar lá no nosso grupo as preces, e vou deixar também o nome sagrado para escanear, para fazer as meditações. Que o Eterno nos abençoe, que nos dê o perdão e que anule os decretos de destruição que infelizmente nós mesmos provocamos para nós.
né? Peço aos irmãos que deixem o like no vídeo, compartilhe com quem quer aprender do Eterno. Shalom, shalom e Lehi Traut.